Oi gente, meu nome é Vitória e sejam bem-vindos à Era Vitoriana. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Blue Period, mais especificamente sobre como o protagonista do anime se parece comigo. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a história do anime e também sobre a personalidade do personagem. Então, se você não assistiu o anime, talvez tenha alguns spoilers. Blue Period é um anime que fala sobre arte e sobre a vida dos artistas e como esse meio da arte acaba se tornando difícil para as pessoas que buscam ele. Pelo anime tratar da vida de pessoas, da vida dos artistas, a gente acaba encontrando dentro do plot a abertura para falar sobre diversos outros assuntos que você só vai descobrindo ao longo que você vai acompanhando o anime. Alguns deles são transtornos psicológicos e preconceito. Não é o foco principal da obra. O foco principal da obra é falar sobre a vida dos artistas e como o meio da arte pode ser bastante complicado, mas é como eu disse, como se trata da vida dos personagens, uma boa obra precisa fazer com que você se identifique com o personagem e para você se identificar com ele, ele precisa ser profundo e ter características que podem muito bem ser vividas ou entendidas pelo público. O protagonista da obra é o Yatora Yaguchi. No começo do anime, ele está no segundo ano do ensino médio e ele tem umas atitudes bem questionáveis para um adolescente. Ele, por exemplo, é um delinquente, ele fuma, bebe. Isso não se encaixa nas características que ele parece comigo. Porém, apesar dele ser um delinquente, na escola ele até que é um aluno bem aplicado. Ele tira as melhores notas e ele está no topo do ranking escolar, entre os melhores alunos da escola. O que os amigos dele questionam, porque essa associação é meio confusa de fazer. Como um aluno que só dorme nas aulas consegue tirar notas boas. Mas ele consegue, apesar dele tirar notas boas e assim ficar mais fácil para ele conseguir entrar em diversas faculdades, ele não sabe o que fazer da vida. E olha aí uma coisa que todo jovem passou. Não saber o que fazer depois de acabar o ensino médio. E essa é uma dúvida que deixa ele bastante aflito, porque ele não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular, a família dele não tem. E além disso, ele não sabe o que fazer, ele não tem ideia de como seguir depois que acabar a escola. Ele tem uma personalidade bem amigável, ele consegue interagir bastante com as pessoas, porque ele aprendeu que dessa forma ele poderia ganhar mais a atenção das pessoas. E por falar em atenção, ele é do tipo de pessoa que faz de tudo para poder se encaixar num grupo. Como eu disse antes, ele fuma e bebe junto com os amigos dele, porém, ele só fuma na frente dos amigos dele. É como se ele quisesse mostrar um lado dele, que não é o verdadeiro, para que os amigos dele possam acolher e possam se sentir dentro do grupo. E é uma coisa que talvez todo adolescente já tenha passado, eu já passei por isso, inclusive, de pensar que eu não vou ser aceita e aí mudar pelas pessoas. Isso é uma das primeiras coisas que me fez me sentir bem parecida com o personagem. E um dia ele acaba esquecendo a carteira de cigarros na sala de artes e quando ele vai atrás dela, ele vê uma aluna que ele conhece, que já está no terceiro ano do ensino médio, pintando um quadro bem grande, um quadro gigante, com 2 anjos. E quando ele vê, ele se encanta, se apaixona por aquilo. E ele percebe que o que ele gosta de verdade é fazer arte. E uma das cenas que eu achei mais impactante do anime foi quando ele viu o desenho, a pintura que a Mori estava fazendo. E aí ele fala que ela é muito talentosa e que ela podia fazer praticamente o que ela quisesse, porque o talento dela é incrível. E aí ela olha pra ele e diz: você falando que isso é talento, você ignora todo o esforço que eu tive para aprender todas essas técnicas de pintura. Basicamente, tipo, não é dom, é a prática. E aí, tipo, ele se toca na hora que o que ele disse é o que as pessoas falam pra ele também. Então, tipo, ele se sente mal pelo que as pessoas fazem com ele, mas ele acabou fazendo com ela a mesma coisa. E aí, foi outra coisa que eu também me senti parecida com ele, porque ele não olhou pra si mesmo, ele só viu e pensou. A primeira coisa que ele pensou, ele falou. Ele não tava nem aí se isso ia acabar machucando ela de alguma forma, porque realmente, quando você faz alguma coisa e aí as pessoas dizem: ah, você tem talento, mas você estudou bastante pra poder fazer aquilo, meio que é como se
aquele esforço que você teve não fosse reconhecido. É como se só tivesse talento, por isso que você consegue. Então, depois de ver essa pintura, ele decide que quer seguir no ramo da arte e não em qualquer lugar. Para onde ele quer ir? Para uma faculdade muito renomada no Japão, que por sinal é muito difícil de conseguir entrar nela. Só que uma das características do personagem que eu considero minhas também é que ele é esforçado. O que ele quer, ele faz. Ele vai atrás e ele busca sempre fazer o melhor. Mas agora que eu dei esse contexto pra vocês de como é, eu vou falar um pouco sobre o que o personagem tem, tipo, os defeitos dele e o que parece comigo. Ao longo da sua jornada, o Yaguchi não sente muito orgulho das coisas que ele faz. Ele acha que não são boas o suficiente. Ele se compara demais, se cobra demais, pensa que as coisas que todo mundo faz são muito melhores do que a dele e que ele não vai ter a capacidade de conseguir um dia superar essas pessoas ou a ele mesmo. Ele, apesar de ser uma boa pessoa, muitas vezes tem pensamentos invejosos por se comparar demais com os outros e querer ter a vida das outras pessoas como sendo a vida dele. E pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha de artesanato e eu sinto a mesma sensação que ele, de fazer as coisas, receber elogios, mas mesmo assim não sentir que as suas obras são boas o suficiente. Mas ao longo do anime, ele vai descobrindo as suas qualidades, enquanto vai nessa jornada buscando o que ele mais quer, que é fazer arte. Quando eu assisti o anime, eu fiquei impressionada em como os personagens são profundos e como a história foi bem contada. Eu acabei me identificando bastante com o personagem principal, pelo fato de que ele também faz arte, eu também faço arte, apesar de não ser o mesmo estilo da dele, porque eu não faço pinturas, eu sou mais de outras áreas do artesanato, porém eu me identifiquei bastante com os momentos dele de crise, quando ele estava sem saber o que fazer, sem inspiração, ou se comparando demais com as outras pessoas. E isso é bastante comum, apesar de que a gente acha que é só com a gente. Eu tenho quase certeza que a autora de Blue Period passa ou passou por algumas das coisas que ela colocou no seu mangá, porque eu também sou escritora. Então, normalmente quem escreve acaba colocando um pouquinho da sua essência nos personagens, sejam eles principais ou secundários. Então eu acho que ela também fez isso. Uma das coisas que me fez gostar bastante do anime foi essa profundidade que os personagens têm. E eu gosto muito de histórias, e eu gosto muito de consumir histórias com profundidade e que dê pra você se identificar com os personagens. E Blue Period foi uma dessas. Falando em profundidade de personagens e história, eu gostaria algum dia nesse canal de falar sobre o motivo de eu sempre chorar assistindo Kimetsu no Yaiba quando eu vejo Tanjiro, lágrimas surgem em meus olhos. A história do Tanjiro eu também acho bem bonita, apesar de pesada. Esse foi um vídeo, digamos que mais pessoal, uma carta aberta pra mim mesma, mas falando um pouco desse anime muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal você vai encontrar vídeos assim, falando sobre animes, falando um pouco sobre minha vida e minhas opiniões sobre animes, séries, filmes e o que eu tiver que opinar. Também faço vídeo sobre cosplay, vlogs. Não vou dizer o dia a dia porque eu não gravo tanto, mas tem bastante vídeo no canal, caso você queira acompanhar. Então, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, opina também sobre esse anime e sobre outros que vocês queiram que eu fale aqui no canal. Se eu tiver assistido, eu já falo. Se não, eu posso assistir e comentar aqui com vocês. É isso. Tchau!